Vamos começar o nosso encontro, tá? Eu quero primeiro orar, consagrando essa reunião ao Senhor. Que o Senhor ele esteja nos fortalecendo nesse dia. Que o Senhor esteja nos direcionando nesse dia. Que o Senhor esteja nos capacitando com as armas espirituais, Pai, para tratar de um tema que o Senhor deseja trazer libertação no dia de hoje, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor tire as escamas, Pai, que o Senhor tire todo impedimento, Senhor, aquelas pessoas que precisam estar aqui presente. No nome de Jesus, que o Senhor esteja nos direcionando no dia de hoje, Pai. Amém. Eu te louvo e eu te agradeço. Que as palavras que saiam da minha boca, Pai, sejam palavras direcionadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. No nome de Jesus, que tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse encontro, Senhor. Traz até aqui as pessoas que precisam ouvir essa palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Ju. Bom dia. Bom dia, prima. Bom dia. Você tá? Tudo bem? Você? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Hum, Você está conseguindo ver? Sim, Pronto. É, E o tema que a gente vai abordar hoje é renovação da mente. O Senhor já vem há alguns dias trazendo esse tema ao meu coração e Ele me deu várias palavras, direcionamentos para hoje. E a primeira parte que eu quero dizer para vocês hoje é que uma mente renovada é uma mente guiada pelo Espírito Santo. Para que a gente tenha a nossa mente renovada, a gente precisa permitir que o Senhor entre e faça de fato uma renovação. Deixa eu só admitir aqui o pessoal que está entrando. Será que foi? Pronto, vamos seguir. A gente já começou, Elisandra, seja bem-vinda. É, eu vou dar só continuidade que a gente já deu início aqui, tá bom? E o tema que a gente vai trazer hoje, só para você entender, ó, outra pessoa aqui. Eu só admitir. Então, uma mente renovada é uma mente guiada pelo Espírito Santo, né? E a palavra de Deus diz que para que a gente tenha entre nós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, para que a gente tenha uma mente como a de Cristo, a gente precisa se submeter a Ele, né? E o que que significa ter a mente de Cristo? Significa ter a mesma atitude de Cristo, porque ele era humilde, ele era sábio, ele agia em amor. Mas para que a gente esteja com essa mentalidade, a gente precisa se submeter a ele. E para isso, eu li essa frase que ficou bastante marcada para mim quando eu vi, que fala assim: vocês jamais poderão ter uma mente cristã sem ler a Escritura com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece. Isso é um fato, porque nós só conseguimos pensar naquilo que a gente já teve contato. A gente só consegue, né, ser influenciado por aquilo que a gente está rodeado. Então, para que a gente tenha a mente de Cristo, para que a gente tenha o pensamento como o dele, a gente precisa conhecer a palavra e a gente precisa aplicar as verdades da Bíblia à nossa vida. Então, para que a gente seja como ele, a gente precisa se submeter aos conhecimentos dele. Então, para que a gente tenha as nossas ações moldadas como a dele, para que a gente tenha condutas, para que a gente siga os princípios, para que a gente tenha os padrões dos céus, a gente precisa ter contato com as verdades que estão escritas na própria palavra.
E eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou com duas telas, tá? Para vocês não estarem estranhando. O que nós temos permitido entrar e influenciar a nossa mente, com que nós temos gastado o nosso tempo, porque aquilo que a gente dedica o nosso tempo, de fato, ele vai nos moldar, ele vai nos direcionar as nossas ações, as nossas atitudes. Então, se a gente não gasta tempo com o Senhor, se a gente não gasta tempo conhecendo a Ele, de fato, a gente não vai agir da mesma forma que Ele. Então, isso vai refletir no nosso modo de pensar. Isso vai definir a nossa visão de mundo. Quanto mais nós estivermos cheias dele, mais a gente vai se tornar parecido com ele. E em Romanos 12:2, a palavra de Deus fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. E o que significa isso, né? Significa a gente ser levada, ser conduzida, ser direcionada pelos padrões, pela cultura. E isso é muito fácil de acontecer. Eu quero até citar um exemplo que aconteceu ontem, que isso ficou na minha cabeça, sobre a questão da televisão, por exemplo. As séries, as novelas, as coisas que a gente acaba assistindo, acaba preenchendo a nossa mente. As coisas que a gente acaba tendo contato no nosso dia a dia, no nosso trabalho, acaba que a gente vai ter aquilo como uma referência. E o que é que a gente está tendo como referência, né? Porque, por exemplo, os programas que a gente tem hoje em dia estão envolvidos com mentira, estão envolvidos com manipulação, estão envolvidos com coisas que não agradam ao Senhor. E, de certa forma, a gente acaba tomando aquilo como uma verdade. A gente acaba tomando aquilo como um exemplo para a gente seguir, não de forma talvez consciente, mas inconscientemente o nosso cérebro tá tomando aquilo como um modelo. Então, para que a gente seja capaz, né, seguindo o versículo, ele fala, vocês precisam renovar a sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente só vai conseguir experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente renovar nossa mente através dos padrões que o Senhor já estabeleceu. E esses padrões estão na própria palavra do Senhor. Então, a gente precisa ler. A palavra do Senhor, ela é o nosso alimento. A gente se alimenta com tantas coisas durante o dia e a gente precisa se alimentar com a palavra. Porque aquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere, é aquilo que vai nos fortalecer, é aquilo que vai permear a nossa mente. Então, deixa eu passar aqui. Nessa outra slide eu coloquei que os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas ações. Tudo que a gente pensa, antes de agir, a gente precisa pensar. Então, o que tem permeado sua mente? Quais são os pensamentos que estão aí bombardeando a sua mente a todo momento? Porque bons pensamentos, guiados por Deus, eles vão nos levar para o bem, eles vão nos levar para lugares que vão nos fazer bem. As nossas ações vão ser ações que são guiadas pelo próprio Espírito. Mas maus pensamentos, eles vão nos levar para o pecado. Eles vão nos levar para um lugar que nos afasta do Senhor. E a gente precisa ter muito cuidado com tudo que a gente deixa entrar na nossa mente, com tudo que a gente permite, porque é uma permissão aquilo que você os seus pensamentos, eles podem até vir, mas as suas ações, elas vão ser a permissão que você vai dar daquilo que está na sua mente. Então, a palavra de Deus fala em Romanos 8:5-7, que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito. A mentalidade da carne, ela traz morte, mas a mentalidade do Espírito, ela é vida, ela é paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque ela não se submete ao Senhor. Então, nós precisamos pedir ao Senhor
Submeter a nossa mente ao Senhor é uma decisão, é algo de forma racional. E a gente precisa pedir a Ele, porque naturalmente isso não vai acontecer. Mas quando a gente se submete a Ele, as coisas começam a caminhar conforme a vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece os pensamentos da nossa mente. Ele sabe se são pensamentos bons, se são pensamentos negativos, ou se são pensamentos bons e positivos, ou se são pensamentos ruins e negativos. Ele sabe. E ele sabe que esses pensamentos ruins estão nos afastando dele. Então, a gente precisa ter as nossas intenções, fazer com que elas tornem as nossas ações puras. A gente precisa pedir ao Senhor. Quando a gente renova a nossa mente, nós ficamos cheios da graça e da bênção do Senhor. E aqui eu coloquei essa outra frase que fala que aquele que ocupa o maior tempo em sua mente será quem terá o controle para levar vantagem em seu reino. Você decide se é Deus ou o diabo. Você decide se você vai aceitar os pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de morte, ou se você vai aceitar a verdade, os pensamentos do Senhor que trazem vida. Você precisa tomar essa decisão de forma racional, porque você precisa decidir se você vai andar ansioso, se você vai andar preocupado, ou se você vai submeter as suas ansiedades aos pés do Senhor, se você vai entregar aos pés do Senhor, se você vai viver uma vida rendida ao Senhor, uma vida de descanso, porque a ansiedade e a preocupação, elas são ataques na mente que pretendem nos desviar do Senhor, dos caminhos do Senhor, da dependência do Senhor. Então, se você que está aqui presente, se você sofre com ansiedade, se você sofre com preocupação excessiva, você está sofrendo com ataques na sua mente. Porque quando Satanás ele ataca a nossa mente, ele consegue nos colocar numa prisão, num cativeiro, e a gente fica rodeado por esses sentimentos e a gente não consegue sair. Mas eu creio que hoje, pelo nome do Senhor Jesus, nós vamos sair desse lugar. E a pessoa que se preocupa, ainda ela pensa que ela pode resolver as coisas. Ela pensa que ela pode fazer na força do próprio braço. Ela pensa que ela é suficiente para resolver aquele problema. Mas isso aponta para um lugar de orgulho. Isso aponta para um lugar de nós tiramos Deus da equação, nós tiramos Deus do cenário e colocamos como se nós fôssemos o Deus da nossa própria vida. Porque o orgulho, o homem orgulhoso, ele se preocupa, mas o homem humilde, um homem e uma mulher nesse sentido, ele espera, ele descansa no Senhor. Ele sabe que é o Senhor quem provê aquilo que ele precisa. Ele sabe que é o Senhor que está cuidando de cada situação. Talvez está acontecendo algo na sua família, talvez está acontecendo algo com seus filhos, que você não sabe mais o que fazer. E a preocupação e a ansiedade está tomando conta do seu coração. Mas você precisa ir para um lugar de descanso, sabendo que é o Senhor que está cuidando dessa situação. Se você já orou, se você já entregou ao Senhor, agora chegou o momento de você descansar, porque é Ele quem vai cuidar da situação. Não é na força do seu braço. A ansiedade, ela não vai te acrescentar em nada. A preocupação, ela não vai te acrescentar em nada. Muito pelo contrário, ela vai te tirar desse lugar de descanso que o Senhor já reservou para nós. E a preocupação, ela é definitivamente um ataque de Satanás à mente. O diabo ele tenta manter a nossa mente suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamento.
de forma que a mente ela nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus planejou. Quando a gente está com a nossa mente sendo bombardeada por pensamentos negativos, por pensamentos de preocupação, por pensamentos de medo, a gente sai do lugar que Deus planejou para que a nossa mente estivesse. A gente sai do propósito do Senhor. E quais são os pensamentos certos que nós devemos ter? Lá em Filipenses 4:8, a palavra de Deus fala quais são esses pensamentos. Ela fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja, o que é verdadeiro? Aquilo que está na palavra do Senhor a nosso respeito. Tudo que for nobre, tudo que for correto, ou seja, não é para você ter pensamentos de mentira, de manipulação, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É nisso que nós devemos pensar. Não é pensamentos de morte, não é pensamentos errados que nos desviam do caminho do Senhor, não é pensamentos impuros. Quando esses pensamentos vierem, nós precisamos decidir jogar fora. Nós precisamos decidir dizer não, obrigada. Não é isso que o Senhor disse que eu tenho, que tem para minha vida. O que o Senhor disse que tem para minha vida são pensamentos verdadeiros, puros, corretos, excelentes. Se nós tivermos essa consciência, nós conseguimos já barrar o ataque de Satanás na nossa mente. Então, porque a nossa mente ela está em ataque a todo momento. A mente ela é o principal campo de batalha de nós, de mim e de você. Todo momento nós estamos sendo atacados na nossa mente e a gente precisa ter as armas certas para guerrear essa batalha. A mente, ela é o principal campo de batalha, porque ali se decide a vitória ou a derrota da nossa vida. Porque na mente começa os pensamentos que se desenrolam em ações, que se desenrolam em hábitos, que se desenrolam no nosso destino. Então é ali onde está a decisão. E Satanás ele tenta estabelecer fortalezas na nossa mente, porque ele está constantemente mandando guerras, batalhas, pensamentos negativos, pensamentos de mortes, esperando que a gente fique enganado, enredado nessa trama, que a gente fique preso em ciclos. São lutas longas, infindáveis e custosas. Lutas longas, infindáveis e custosas. Se você está vivendo ciclos repetidos na sua vida, você está enganado nesse enredo que Satanás colocou na sua mente. E você está preso nesse ciclo de lutas, porque não é isso que Deus tem para você. O deserto, ele é um lugar de passagem. Se você está permanecendo por muito tempo no deserto, se você está permanecendo por muito tempo em uma luta, você está sendo enganado. Satanás não quer que você conheça a verdade do Senhor. Ele não quer que você conheça que o Senhor ele pode te libertar desse cativeiro. E é por isso que o Senhor trouxe você aqui hoje, para que você saiba que você é livre, que você não precisa estar nessa luta por tanto tempo assim. Ele conhece, Satanás conhece muito bem o funcionamento da nossa mente. Ele sabe que se conseguir manter a sua fortaleza na nossa mente, vão existir quatro coisas. O nosso espírito, ele não tem liberdade de expressão. Nós sentimos como se nós estivéssemos de fato preso naquele lugar, preso naquela situação, preso naquele enredo.
nós não temos paz. A nossa mente, ela faz com que a gente peque. Nós não temos autoridade espiritual para lutar contra as obras do diabo quando nós estamos tendo esses ataques da nossa mente. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Ele, nós temos armas, ferramentas. O Senhor, ele nos deu para que a gente vença essa batalha. E uma dessas ferramentas é admitir e confessar os nossos pecados. Nós precisamos pedir ao Senhor que traga clareza até na nossa mente quais são os pecados ocultos. Assim como Davi orou lá em Salmos, né? Senhor, revela ao meu coração quais são os pecados que estão em oculto, porque muitas vezes a gente peca e a gente não tem consciência que aquilo é um pecado. Mas o Espírito Santo, ele pode nos revelar, se nós pedimos. Nós precisamos confessar para que nós podemos entrar nessa guerra. A gente precisa primeiro confessar os nossos pecados. A gente precisa deixar que Deus ele transforme a nossa mente, porque o Senhor ele é um Deus educado, ele só vai entrar se nós permitirmos que ele entre e faça o que precisa ser feito. A gente precisa escutar o Senhor e confiar nele. Precisa primeiro abrir os ouvidos, aquietar nossa alma para escutar o Senhor e confiar naquilo que ele está nos falando. E a gente precisa vestir a armadura que está lá em Efésios, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da palavra do Senhor, o escudo da fé, o cinturão da verdade e as chinelas da prontidão do evangelho da paz. Porque lá em Efésios 6, 11 e 13 fala assim: vistam toda a armadura de Deus. Ou seja, a gente não pode vestir somente o capacete da salvação sem estar com a espada da palavra do Senhor. A gente precisa se revestir de toda, para que nós podemos ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, pois depois de terem feito tudo. Nós precisamos nos revestir dessa armadura do Senhor. Outra coisa que nós precisamos fazer é falar a palavra de Deus em voz alta, declarar a palavra, porque aquilo que nós falamos, nós criamos, são decretos no mundo espiritual. E a gente precisa usar essa ferramenta que o Senhor nos deu. A gente precisa pedir ao Espírito Santo que traga à memória versículos da palavra dele, porque quando a gente aprende esses versículos, quando o inimigo atacar, você tem como contra-atacar, assim como Jesus fez lá no deserto. Quando o inimigo veio dar sugestões, ele usou o quê? A palavra, porque a palavra é uma espada. Quando os pensamentos que estão sendo oferecidos a você, eles não concordam com a palavra de Deus, a melhor maneira para calar a boca do inimigo é repetir a palavra. Você precisa falar. Você precisa pedir ao Espírito Santo, naquele momento que vier um pensamento, me traz um versículo à minha memória para que eu possa declarar, para que esse pensamento vá embora, no nome de Jesus. Porque a palavra, ela é a sua espada, né? Você precisa usar aqui, como está a espada de Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus é a espada de dois gumes que divide a alma do espírito. Então você precisa pedir ao Senhor que use essa espada para separar a sua alma dos espíritos que estão atormentando a sua mente. E você não deve dormir sem pedir para Deus te esconder. Leia ou Salmo 91 ou Salmo 121, porque quando a gente está dormindo, a gente está vulnerável, né? E quando a gente pede ao Senhor que nos esconda, que nos proteja durante aquele momento que a gente está dormindo, a gente não sofre os ataques do inimigo. Então, esse é outro passo que é muito importante você fazer. Todos os dias antes de você dormir, ora o Salmo 91 ou Salmo 121. Peça que o Senhor te guarde em segurança.
E eu quero ler mais um versículo que fala, em 2 Coríntios 10 do 3 ao 5 fala: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São as armas do Senhor que destroem as fortalezas que Satanás colocou na nossa mente, destruindo os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Através dessas armas, nós conseguimos destruir esses argumentos que fazem a gente acreditar nessas mentiras, e a gente consegue colocar os nossos pensamentos cativos ao Senhor e não mais ao inimigo. Porque a gente precisa se lembrar também que Deus ele só faz na sua vida aquilo que você permite, aquilo que você deseja que ele faça. E quando você toma a decisão de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus, ele coloca na sua mente a palavra dele. Ele escreve no seu coração e você se torna forte, firme para guerrear essa luta, porque não é contra a gente não está lutando contra a carne, mas contra espíritos nas regiões celestiais. Então não é na força do nosso braço que a gente ganha essa guerra, é somente com o Senhor. Somente se submetendo à palavra do Senhor. Somente pegando as ferramentas e as armaduras e os revestimentos que o Senhor nos deu, que a gente consegue vencer essa guerra. Você não vai mais ficar preso nesse ciclo infindável de ansiedade, de medo, de pânico, de tudo aquilo que está afligindo a sua alma. Porque você vai decidir hoje pegar essas ferramentas e destruir essas fortalezas, no nome de Jesus. E eu quero orar, porque o nosso tempo já está encerrando, e eu quero fazer essa oração com você. Mas antes eu quero te pedir que você ore com fé, que você declare essa palavra, crendo que já aconteceu, crendo naquilo que você está falando, porque a partir de hoje eu creio que você será livre de toda prisão mental, de todos os dardos que o inimigo tem lançado contra a sua mente, de tudo aquilo que tem afligido a sua alma, de tudo aquilo que tem tirado a sua paz, de tudo aquilo que tem te mantido em um ciclo infindável. No nome de Jesus, se vocês tiverem podendo fazer essa oração agora, eu quero que vocês me deem um ok para a gente começar. Se vocês quiserem falar no chat, não estou vendo o chat. Tá tudo ok? A gente pode começar a fazer a oração? Pronto, né? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá, tá? Senhor Jesus, vamos lá. Pai, eu sei que tu és o meu Criador e me fizestes a tua imagem e a tua semelhança. Eu sei que o Senhor me ouve, porque a tua palavra diz que o Senhor não rejeita aquele que se achega a ti, com um coração quebrantado. Assim como diz em Salmos 51:17, Pai. Primeiramente, Senhor, eu venho a ti confessar os meus pecados, até mesmo os pecados mais ocultos. Assim como diz em Salmos 19:12. Eu quero apresentar a minha mente a ti, Senhor, pois me encontro em um estado onde a minha mente está confusa e muitas vezes dardos inflados de desânimo têm vindo sobre mim. E eu sei que existem espíritos malignos trabalhando para trazer essa confusão à minha mente, à mente das pessoas, como em Jó 2:20, que diz: Agitem-se os meus pensamentos, porque estou profundamente perturbado. Muitas vezes é assim que eu me sinto, Senhor, como se os meus pensamentos estivessem agitados dentro de mim, me impedindo de tomar uma decisão sábia e que te agrade.
ou ainda pensamentos que te trazem angústias, memórias, lembranças que eu gostaria de esquecer. Por vezes esse espírito traz medo e pavor. A tua palavra denuncia Astarote, deusa da lua. Foi ela que perturbou a mente de Salomão, a ponto de seduzi-lo. Está lá em 1 Reis 11:5. E até hoje esse espírito continua atuando a partir das regiões celestes. E nessa hora, eu te peço em nome de Jesus que me dê a autoridade para tomar a espada do espírito que está em Hebreus 4:12, porque para que eu possa separar a alma do espírito, Senhor. Eu dou uma ordem à minha alma. Aquieta-te para ouvir a voz de Deus e aos pensamentos que me perturbam ou desanimam. Eu uso a espada do Espírito e separo da minha alma o espírito que as aflige. Sejam amarrados e lançados onde Jesus determinar. Nunca mais voltem, no nome de Jesus. Mas na minha vida, você está saindo agora para nunca mais voltar. Que os seus rastros sejam varridos pela vassoura de destruição do Senhor, conforme está escrito em Isaías 14:23. Eu tenho a mente de Cristo. Eu lanço agora toda a minha ansiedade diante do Senhor e recebo a paz que excede todo o entendimento, pois as minhas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para derrubar fortalezas de argumentos contra o conhecimento de Deus. Eu levo cativo todo pensamento a Jesus Cristo e eu declaro que o Senhor toca a minha mente, me fazendo lembrar quem eu sou, feito à imagem e semelhança do Senhor. Eu renovo a minha mente pela tua palavra nesta hora. Eu declaro que eu deitarei e dormirei em paz, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Não terei o pavor noturno, não serei atacada com um sono sem fim. Não ficarei prostrada, não serei amolestada à noite pela lua, nem de dia pelo sol, porque o guarda de Israel não dorme e está zelando pela minha vida. Eu estou protegida e cercada pela sua palavra, que é um escudo para todos aqueles que nela confiam. E agora eu declaro, e eu recebo do Pai a paz que excede todo o entendimento, o espírito de conselho do Senhor, de sabedoria, de revelação. E assim como Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito estável, equilibrado, inabalável, em nome de Jesus. Ao terminar essa oração e dizer a palavra final, eu creio que a minha mente já foi totalmente transformada. E tudo aquilo que estava me perturbando saiu agora, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Vocês podem abrir a câmera, abrir o áudio, a gente já está acabando. Tem 2 minutos aqui.